Como vão todos? Eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou falar de política, muito especificamente de política e do momento que nós vivemos, tá? Hoje é dia 4 de abril de 2021. Estamos em um estado de pandemia global. E muitos... foi gerada na sociedade um grande embate, né? Assim, existe nas nossas lideranças uma divergência de ideias e ações, e os resultados aparecem, evidentemente, né? E a maioria deles negativos. Mas eu com uma visão meio... Como eu gosto de antropologia, estudo, vocês veem aí pelos vídeos, eu sei o que o ser humano é capaz de fazer para ter o controle sobre outro ser humano. Então eu vejo essa pandemia como um grande método de testes e aplicação de algumas mecânicas. Ela foi criada por um país, vamos dizer que não, que foi um acidente gozado. Não acontece acidente nos Estados Unidos, né? Nenhuma pandemia é criada pelos Estados Unidos. Estranho isso, não? Todos esses vírus ultimamente foram criados na China. H1N1, gripe suína, todos eles foram estranhamente na China. Nossa, que estranho, né? Então, e aí o que acontece? Justamente é um país ditatorial, um país comunista e ditador, né? Você não tem grandes liberdades sociais lá para os seus cidadãos. Então vamos pensar um pouquinho, né? Não precisa ir muito longe, vocês já entenderam, né? E vamos falar do Brasil especificamente, tá? Nós elegemos um presidente, Jair Messias Bolsonaro, com uma visão de direita entre conservador e liberal. Ele é um conservador porque ele é um católico, mas a equipe dele tem uma visão um pouco mais liberal. Ele é bem embasado nas questões das Forças Armadas, né? Ele sendo um capitão da reserva não, já fora do exército, né? Ele foi 28 anos deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então ele foi eleito presidente, né? No começo da pandemia, ele foi o primeiro a determinar que o Brasil estaria em estado de emergência, para que se tomasse cuidado para não se proliferar a doença dentro do território nacional. Todos os governadores, que são os representantes do poder executivo nas nossas divisões, que são os estados, nenhum deles decretou nada, soltou o carnaval, que é a maior festa popular brasileira, inclusive grande fonte de renda baseada no turismo, e ninguém ligou o mínimo para o decreto de emergência que ele tinha assinado antes, para ser específico, se não me engano, dia 4 de fevereiro. E aí criou-se uma baderna, né? A doença se espalhou muito pelo país, embora eu pessoalmente ache que os números são sempre elevados, né? Porque você tem aí na estatística das outras doenças, uma redução de óbitos das outras doenças, e a de Covid em níveis altos. Altos também, se a gente for comparar a outras enfermidades. O problema, na verdade, o que eu acho é a questão de poder, de controle, né? O Brasil, ele é uma república federativa, tem 27 estados, 3 poderes independentes, legislativo, situado pelos vereadores e nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais a nível nacional e senadores. Tem todo o poder executivo, que são prefeitos na cidade, governadores no estado e presidente da república a nível Brasil. E temos o poder judiciário, que são todos os juízes, magistrados e tudo, tendo tribunais em todas as regiões e tudo, e tendo o Superior Tribunal Federal, né, o STF, como órgão máximo.
Os três poderes eles trabalham de maneira independente, mas um tem o poder de bloquear o outro, certo? O presidente da República, por exemplo, ele pode apresentar qualquer autorização, pedir qualquer mudança, alguma coisa, e a Câmara dos Deputados vota, diz que sim ou que não, veta e volta o presidente, ele vê se faz alguma modificação, essas coisas. É um jogo, a bola sempre fica quicando. Então, não tem, ninguém comanda o país sozinho, né? E quando tem algum problema mais legal na questão de leis, aí o STF interfere em tudo. O que a gente vê no Brasil, né, atual, é uma influência muito grande do STF na tomada de decisões, o que não é prerrogativa deles. A prerrogativa deles é a análise da legalidade das ações, não necessariamente a tomada de ações. E aí gerou muitos problemas. Eles deram autorização para os estados gerenciarem as medidas dentro do seu próprio estado, as medidas de combate à pandemia, certo? O governador e prefeito têm poderes totais sobre as decisões. Veja bem, eu também não acho tão errado assim, né? Vou explicar o porquê, né? Eu vou fazer ninguém para saber melhor como o povo daquela região do que necessariamente os prefeitos e governadores, logicamente guardadas as devidas proporções. Um prefeito das cidades lá do Nordeste, ele tem muito mais conhecimento do que necessariamente o presidente, que não tem uma visão focada ali naquela cidade ou nos problemas daquela cidade. Vocês entenderam? Não tô jogando nem para A nem para B, eu tô dizendo que a ideia seria todo mundo jogar junto. Ponto. Mas se criar um método para isso, por exemplo, o presidente ele decretou estado de emergência. Decretou estado de emergência, então vamos segurar as coisas, porque o negócio pode ficar feio. O que eles fizeram? Todos os executivos abaixo do presidente da República soltaram a franga. O carnaval foi normal, teve bagunça, uma semana de bagunça, turista entrando e saindo do país, foi uma algazarra. Alguém lembrou da doença e do estado de emergência que ele tinha decretado anteriormente? Não. Causamos um grande estrago. Então o que acontece? Essa é a minha visão. Então o jogo deveria ser jogado junto, legislativo e executivo, né? Isso em todos os níveis, né? Vereador com prefeito, os deputados estaduais com os governadores, os deputados federais, senadores com o presidente, e você fecha legalzinho. A questão do STF seria só a legalidade das ações, que é a prerrogativa deles, certo? E adivinha, fizeram uma zona, né? A gente sabe por que historicamente e tudo. Então eu só quero dizer para as pessoas que ainda infelizmente não entenderam, estou dizendo assim, o que eu estou dizendo aqui é fácil de você ver. O presidente não pode tomar nenhuma ação sozinho, certo? Não pode tomar nenhuma ação sozinho. E as ações focais, elas têm que ser do executivo local. Você não consegue, o presidente da República não vai conseguir fazer um hospital de campanha numa cidade do interior do Ceará. Não. Ele vai direcionar o recurso e o executivo daquela cidade, ou até do estado mesmo, é que tem essa responsabilidade. É para isso que ele foi eleito. Ele é um administrador. Você imagina se o presidente tiver que agir em todas as cidades do Brasil. Então ele não precisa de prefeito, ele não precisa de governador. Ia super sobrecarregar ele? Ia, mas deixar ele resolver então. Porque ele mandou os recursos, isso é transparente, todo mundo sabe que os recursos foram enviados. Só que utilizados de maneira, cada cidade utilizou da sua maneira. Tem cidades que conseguiram segurar muito bem, temos cidades que têm 0 mortes. Já temos cidades como, né, estados como de São Paulo, que a proporção de mortes é maior do que a maioria dos países do mundo. Isso porque o nosso governador pegou muito dinheiro, é o estado mais rico da federação e mesmo assim não conseguiu construir estruturas específicas para esse combate. Até construiu, mas depois chegou, né, antes da eleição construiu, depois das eleições destruiu tudo e largou tudo na mão do povo. É exatamente isso que aconteceu. A linha cronológica está aí. Não precisa ser um gênio para ver.
É só você analisar a linha cronológica dos fatos. Eu não tô mentindo em nada. Não tem um hospital de campanha em São Paulo. Os hospitais são só os normais que já eram sobrecarregados, né? Graças ao sucateamento das estruturas, principalmente de saúde, dos outros governos. Aí muita gente ainda diz, tem a capacidade de... Não estou defendendo o presidente, eu estou dizendo a viabilidade das coisas, certo? Você não consegue arrumar um país em menos de 2 anos. Ponto. Ele assumiu em 2019. Trabalhou 2019 inteiro. Beleza? Deu uma boa melhorada. Vários índices foram superiores aos históricos. Ok. Aí 2020 veio a pandemia. Exatamente. Fechou-se comércio. Isso por decisões de prefeitos e governadores. Ele nunca defendeu a questão do lockdown, que seria o fechamento do comércio e indústria, né? Então você criou um grande buraco, tanto economicamente, né? Porque as pessoas não têm como ganhar dinheiro, não conseguem ir para o mercado comprar comida. Você cria um buraco enorme, né, economicamente. Muitas das pessoas, não, vamos ficar em casa, depois a gente vê a economia. Entenda, não dá. As duas têm que meio andar junto, né? Você separa as pessoas com maior necessidade de tratamento, faz um tratamento preventivo, como já foi provado que funciona em vários países e estudos. Ponto. Você quer me refutar? Refuta à vontade, mas venha com dados, não venha com opiniões pessoais, porque, né, a própria OMS, que mesmo sendo comunista, já disse que uma profilaxia diminui os riscos. Outro dia mesmo eu vi uma matéria que a questão da prática de esportes e atividade física também diminui um pouco o estrago que é a doença. Entenda o seguinte, a doença existe, eu não estou dizendo que a doença não existe, só que ela foi muito mal gerenciada na questão local, né? Os administradores locais, tanto governadores quanto prefeitos, com o aval dos seus legislativos respectivos. A função do legislativo é fiscalizar o executivo, tá? Fiscalizar, votar as ações, permitir as ações. Não é para deixar o governador fazer o que quiser. O legislativo não é isso. O legislativo é justamente para criar as regras, criar as leis e fiscalizar os executivos. Havendo uma discrepância muito grande das ações, a gente sabe o que tem que acontecer. Só que, infelizmente, o brasileiro ele não consegue votar bem no legislativo. Tudo bem que o sistema eleitoral também não ajuda muito, né? Essa questão de voto proporcional, você tem que se afiliar a um partido político especificamente para você poder concorrer, essas coisas tudo na verdade, é só para os lobos. As ovelhas sempre se lascam, né? Os lobos sempre estão no poder e as ovelhas só lá servindo de comida deles. Sempre vai ser assim. Então eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: o cara, se ele começar a tomar atitudes monocromáticas, é justamente isso que eles querem, que a oposição quer. Que aí ele vai ser ditador, entendeu? Aí ele vai assumir todas as cagadas que já foram feitas antes. Então ele está deixando rolar, justamente ele dá o dinheiro para cada um gerenciar a sua, tá? Isso é visível. E as cagadas estão aparecendo. Aí falam da questão da vacina. Entende, a gente não tinha vacina segura até 6 meses atrás. Hoje o Brasil é um dos que mais vacina no mundo, né? Eu pessoalmente não me vacinei, não sei se vou me vacinar. Tenho sérios problemas de saúde respiratórios e cardíacos. Não sei se eu vou me vacinar, não sei se há necessidade, tá? Já tive alguns casos muito próximos de positivo, nem fiz exame, porque eu não senti sintoma nem nada, mas eu tenho minhas convicções, tá? Se eu pegar no nível que eu vejo muitas pessoas aí que pegaram, né? Outra coisa que eu acho muito triste, um pouco mais fora da política e mais dentro da ciência, é o seguinte: você não se criou um mapa das características das pessoas que receberam a doença com maior dano, né? Por exemplo, tipo sanguíneo, faixa etária, hábitos anteriores, saca? Não sabe se um fumante tem uma propensão a pegar uma
de maneira mais forte, você não sabe qual tipo de sangue. Isso eu estou dizendo, não é veiculado. Deveria ser. Porque as pessoas com aquele tipo de sangue já ficariam um pouco mais espertas. Você tem que dar informação para o povo. O povo, infelizmente, ele é bastante limitado. Mas tem a faixa de povo que quer saber. Ok? Vamos lá, um exemplo. Por exemplo, se o tipo O for mais, o tipo O positivo, vamos dizer assim. Se o tipo O positivo ele tiver mais propensão a desenvolver a doença de maneira mais efetiva, assim, mais danosa, as pessoas já com O positivo vão ficar mais espertas com relação ao sintoma. Aí você chega lá e joga ao contrário, o A, né, o sangue tipo A. Né? Não, o tipo A, a doença sempre pega de maneira bem mais leve. Então a pessoa com tipo A, lógico, ela vai continuar esperta, mas ela sabe que se ela entender a profilaxia e trabalhar um pouco mais, com um time um pouco maior, manter um pouco, elas conseguem. E até mesmo assim, as pessoas com sangue O, por exemplo, aí elas podem ficar um pouco mais afastadas das outras, usar um mecanismo de proteção física um pouco mais efetivo. E essas pessoas que tenha menos probabilidade de desenvolver um caso mais, elas podem usar um pouco menos e ir trabalhar, por exemplo. Vocês entendem a mecânica? Eu estou dizendo só o tipo de sangue como um exemplo. Mas olha, se você teve doença do rim, se você já teve doença do rim, pegou, então, aí você começa, é estatística isso, gente. E ninguém faz isso. Entenda. A internet funciona assim. Quantos cliques você vai lá no site? Olha, pessoa com 30 anos clicou no meu site, então significa que a minha faixa de cliente é de 30 anos. Por que não faz a mesma coisa com a saúde, gente? As informações estão ali. O cara requeriu o atendimento, ele preenche uma ficha. Entendeu? Pega um dos funcionários da porra do hospital que eu pago e fala para ele fazer uma planilha disso. Entendeu? Ele passar essa informação à frente. Eu tenho certeza absoluta que se criaria um mapa com maior efetividade disso daí. Só que as pessoas, infelizmente, né, vai a toque de caixa, né? A maioria das pessoas, principalmente os isentões, aquele que fala, não, ele é ruim, eu não votei no Lula, aí isso e aquilo, eu não sou do PT, mas ele é ruim. E, entende? Os caras tá indo assim com o barco. Esse é o pior tipo de pessoa possível, tá? Esse é o pior tipo de pessoa possível, que ele vai tomar pancada de qualquer lado que vier. Qualquer lado que vier, ele vai sempre tomar pancada, ele vai ser sempre o coitadinho. Sempre. Não toma posição. Esse isentão é o que, tecnicamente, é o que vai se ferrar mais sempre. Né? Se você entende o seguinte, está ruim para você, ou para mim, ou para qualquer um, vamos embasar a solução, vamos falar, olha, tem que fazer isso para melhorar, olha, esse cara não é bom, mas tem esse outro aqui. Pum. A gente já está há 1 ano e pouco de novo da eleição. E não apareceu nenhum nome. Aí você pergunta para qualquer isentão, eu ainda não vi a lista de candidatos. Você acha que vai aparecer um anônimo assim e vai resolver o problema? A gente tem um leque de opções já pré-definidas aqui no jogo político brasileiro. Cabe a você escolher. Nem isso eles conseguem fazer. Então, só isso. Assim, entendam, o presidente ele não pode ter nenhuma decisão monocromática na canetada. Senão ele vai ser acusado de ditador, impeachment, e é isso que eles querem. Tá? Os estados e prefeituras, eu até concordo que eles gerenciem um pouco mais efetivamente a localidade. O problema é a desonestidade. É visível a desonestidade. É visível a desonestidade. Para justamente arrebentar a economia, e vocês sabem prejudicar quem? Eu não estou. É prejudicar o Brasil. Vai prejudicar o Brasil. Entenda que um povo fraco ele vai ser facilmente dominado. É o mesmo conceito da religião. Um povo fraco vai ser facilmente dominado. Vão chegar com migalhas e vão dominar o povo de novo. Como foi feito em todos os países dominados assim, né? Tá? Essa é a minha opinião. É apenas uma visão. Entendam. Obrigado a todos.